oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Aleluia. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Glória ao nome do Senhor. Diga comigo: vencendo as prisões. Quero te convidar a se colocar em pé por mais um instante. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia, Pai. Que esta palavra venha de encontro a cada coração, em cada vida, que nesta noite tu possas realizar um grande milagre, tu possas falar aos corações, Senhor, trazendo vida, trazendo, Senhor, cura, Senhor, libertando, restaurando. Senhor, nós estamos nesse propósito, Senhor, de consagração a Ti. Senhor, estamos aqui, Senhor, para Te buscar e para receber aquilo que Tu tens a nos entregar. Fala conosco nesta noite. Fala com cada um que veio a esta casa de oração. Senhor, Tu tens o poder sobre os céus e a terra. Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Deus, realiza o Teu milagre. Senhor, meu Deus, aquele que entrou aflito, entrou angustiado na sua alma, que possa receber da Tua paz, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos como igreja Tua, nos unindo, Senhor, num só propósito de Te buscar. Sabemos, ó Pai, que Tu estás ouvindo a nossa oração. Por isso nós, Senhor, celebramos, porque estamos certos da Tua vitória, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, pode se sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse texto nos fala, aleluia, nos mostra que Pedro, ele foi preso, e antecedendo a prisão de Pedro, também Tiago foi morto à espada por Herodes Agripa I, neto do Herodes o Grande. Então, mas o que é interessante de ver é a postura, a posição da igreja, como a igreja se coloca diante dessa situação. A igreja não se coloca como uma igreja amedrontada, uma igreja enfraquecida, uma igreja que está ali fugindo, mas ela se coloca a buscar ao Senhor, ela se coloca a clamar a Deus, a buscar e pedir pela vida de Pedro. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Irmãos, quando a igreja se coloca diante de Deus em oração, irmãos, aleluia, quando ela se coloca nessa oração incessante, aleluia, ela passa a possuir a chave da libertação. Aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Aleluia. Você está compreendendo isso? Aleluia. Glória ao nome do Senhor.
Nós servimos ao Deus do impossível. A palavra de Deus nos mostra isso, que todas as coisas são possíveis a Deus. Aleluia. Talvez diante dos nossos olhos nós podemos tomar algumas situações como impossíveis, que nós não iremos alcançar, que parece que não tem jeito, mas nós sabemos a quem nós servimos, e nós sabemos a quem nós clamamos, e a quem buscamos, e a quem tem o poder de responder às nossas orações. E este é Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui Pedro, ele é aprisionado. E havia 4 quaternos de soldados. Esses guardas, eles se revezavam. Então, Pedro estava ali em cadeia. Pedro estava ali naquela situação onde havia 2 guardas à porta e 2 guardas acorrentados a ele, para que ele não fugisse, né? E provavelmente o projeto era que ele, terminando a festa de pães asmos da Páscoa, a festa de pães asmos também faz parte da celebração de Páscoa, viesse a execução de Pedro. Está entendendo, igreja? Amém? Terminasse esta festa, aí sim Pedro seria executado, né? Talvez não aconteceu ali. Alguns teólogos ficam avaliando a razão, né, pela qual Herodes não deu uma sentença de execução. Porque certamente, em primeiro lugar, propósito de Deus, mas assim, ele temia provavelmente um grande tumulto pela festa de Páscoa, pela multidão que havia nesses dias, e querendo demonstrar que respeitava também a Páscoa. Então assim ele não fez. Mas terminada a Páscoa, o projeto era a sua execução. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: quando a igreja ora, aleluia, a igreja move os céus. Aleluia. A igreja, quando ora, ela move os céus. Você está entendendo? Amém? Irmãos, uma coisa é a nossa oração particular, a nossa oração individual que nós fazemos. Outra coisa é quando nos colocamos como igreja, na unidade, num só propósito, a buscar, a clamar a Deus. É diferente. Você está entendendo? Então, por isso, há a importância, existe a importância de buscarmos a Deus juntos. A palavra de Deus nos mostra isso. Aleluia. Por que eu preciso ouvir? Porque eu preciso estar em unidade. Porque eu preciso clamar a Deus junto. Porque eu preciso estar no mesmo propósito. Aleluia. Então, por que nós temos um culto na terça-feira? Para orar, somente orar e buscar a Deus. Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos estará nos ouvindo. Nós sabemos que teremos vitória e o impossível acontecerá. Aleluia. Por que você vem no culto de domingo? Porque você sabe que aqui também a igreja se une em propósito de oração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E quando a igreja ora, irmãos, é nítido que os céus se movem. Veja bem, no versículo 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Sabe, é muito importante. Nós, pastores, nós oramos pela igreja, os líderes de célula, os diáconos, os obreiros, nós oramos, mas é importante você colocar os líderes também em oração. Você está compreendendo isso? Amém? É muito importante você colocar os líderes sempre em oração.
orar para que Deus nos sustente, para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre. Amém? Para que a palavra do Evangelho esteja sempre nos nossos lábios, para que a gente continue a proclamar, para que não haja barreiras, para que a gente avance anunciando o Evangelho do Senhor. Está compreendendo isso, igreja? Aleluia. Então preste atenção. Aleluia. Pedro preso. Pedro ali preso por causa da perseguição, por perseguirem os cristãos, por perseguir o Evangelho, mas a igreja posicionada a orar, a igreja posicionada a clamar. Aleluia. Mas quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ele estava ali, versículo 7, sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Irmãos, aleluia. Irmãos, nós não estamos brincando de sermos cristãos. Nós estamos servindo a um Deus poderoso, a um Deus que tem o poder sobre os céus e a terra. Aleluia. Quando nós falamos do Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Você está entendendo? Quando a gente diz, venha a nós o teu reino, venha em nosso favor, Senhor. Irmãos, Deus tem o poder de enviar o seu anjo, aleluia, para pelejar a nossa causa. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu fico pensando, sabe, a igreja muitas vezes pode ser imediatista, pode ser, às vezes a tendência natural, quando tem um problema, é como nós vamos resolver. Para aí, numa situação dessa, certamente a igreja iria pensar assim, vamos buscar a Cíntia, que é advogada ali, vamos buscar ali, vamos ver qual é a solução que a gente pode tomar para mudar essa situação, né, para isso ser modificado, ok? Mas em primeiro lugar, a Bíblia fala o que em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a nossa causa, ela tem que ser apresentada diante do Senhor, em primeiro lugar. Só que muitas vezes nós achamos, quem sabe, difíceis e queremos tomar o papel de Deus. Mas quando nós estamos em intimidade, relacionamento com Deus, nós entendemos: opa, eu sou limitado, eu não consigo, nós não conseguimos, mas Deus pode. Ele tem poder sobre os céus e a terra. Aleluia, aleluia, irmãos. Por isso nós temos um propósito aqui. Nós estamos num propósito de jejum e oração, 50 dias buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E nós vemos aqui o que é uma igreja em avivamento. Uma igreja em avivamento é uma igreja que faz realmente a diferença. É uma igreja que busca e tem a resposta. Aleluia! E eu quero dizer para você que milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer neste lugar. Oh, aleluia! Nós não estamos livres das provações, das perseguições daqueles que se lançam contra a nossa vida, daqueles que tentam nos parar. Nós não estamos livres disso. Mas nós entendemos que quem peleja a nossa causa é o Senhor. Aleluia! Aleluia! E Deus é fiel para cuidar dos seus. Glória a Deus. Sabe, a pastora esses tempos trouxe uma palavra da disposição da entrega de vida ao Senhor, né? Todos eles tiveram a entrega de vida ao Senhor, mas quando a missão não é cumprida ainda, quando tem muito a ser cumprido, pode ter certeza que Deus vai cuidar de todas as coisas, vai cuidar da sua vida por completo. Aleluia! Ele vai cuidar até o final. Deus não falha. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos tomar situações como impossíveis,
sabe? Como impossíveis, como situações que não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem como, irmão, a não ser Deus. Quem sabe você hoje está vivenciando alguma situação na sua vida que você diz, não tem jeito, a não ser Deus. E Deus pode mudar. Deus pode mudar a sua história. Se o diabo quer paralisar a sua vida, quer com que você não progrida, quer com que você não avance, quer com que você não testemunhe, quer com que você não pregue, Deus pode mudar essa história. Se o diabo quer calar a tua boca, aleluia, Deus já tem enviado um anjo, aleluia, em tua direção. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para aí, em primeiro lugar, eu tenho que ter esse discernimento, esse entendimento, que quando eu estou orando, eu não estou orando ao vento. Eu não estou orando para que a minha oração seja uma oração bonita, que tenha uma oratória bonita, que seja ouvida, que seja admirada pelos homens. Não, eu estou orando para ser ouvido por Deus. Aleluia. Está entendendo? Quando os discípulos queriam aprender a orar, e Jesus disse assim, Pai nosso, essa intimidade, esse relacionamento, essa aproximação de filho com pai, essa aproximação, aleluia. Irmãos, nós temos que parar para orar. Quantas vezes, quem sabe você diz, eu não consigo vir ao culto de oração, eu não consigo vir para buscar a Deus, eu não consigo porque é meu emprego, porque é meu trabalho, porque é isso, porque é aquilo. A igreja tem que ter um posicionamento firme de oração. Sabe, é lindo. Nós temos um grupo no WhatsApp aqui do pessoal que vem na terça, e é maravilhoso ver, né, que alguém pediu oração, e aí passa alguns dias, a pessoa estava na UTI, saiu da UTI. Aí você vê ali, né, havia caroços, os caroços desaparecem. Está ali, ó, está registrado ali no grupo, né, vários testemunhos. Problema no rim, o rim parou, não funcionava, né? Aí vai lá, curado do rim, está curado do rim, está em casa, estava no hospital, já está em casa. Você está entendendo? Aleluia. Nós não estamos brincando de sermos cristãos. Nós temos autoridade espiritual no Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, comece a buscar a Deus, comece a orar a Deus, comece a se posicionar como igreja, porque a igreja tem o poder de mover os céus. O impossível, o sobrenatural, a palavra sobrenatural é acima do natural. Aleluia. Estar acima do natural. Glória a Deus. Estar acima do natural. Sobrenatural. Mas muitas vezes nós olhamos, né, miramos no aspecto natural e nos esquecemos que realmente nós não fomos chamados para sermos religiosos, não fomos chamados para vivermos uma religiosidade, nós fomos chamados para termos relacionamento com Deus de fato, sermos a sua igreja poderosa no Espírito. Aleluia. Amém, igreja? Diga glória a Deus, vai glorificando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo, irmão. Quando o irmão está com um problema ali e a igreja, ela consegue olhar para o problema do irmão, consegue ter essa empatia, consegue se preocupar e saber que ele é corpo, que ele é parte e que ele tem importância, né? Que lindo quando a igreja se posiciona, quando a igreja busca a Deus, né? Que maravilhoso, sabe? Há muitos anos atrás, né, nós tivemos o nosso carro roubado, né? E assim, aquilo foi um baque muito forte para nós. E
eu decidi, na ocasião, orar e colocar a igreja a orar, né? Quem viveu essa época aí vai se lembrar que eu não aceitei aquela afronta e eu disse: em nome de Jesus nós vamos orar e Deus vai nos dar a vitória, né? E nós colocamos em oração. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu recebi, depois de alguns dias, a ligação do ladrão. O ladrão disse assim: ó, o seguinte, ó, eu estou lhe ligando porque eu quero que o senhor ore pela minha vida. Presta atenção, porque minha avó é crente, minha mãe é crente, só que eu estou nessa vida aí, não é fácil. O senhor sabe como é que é, né? Mas eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa. Eu orei por ele. Ó, o seu carro é o seguinte: ninguém consegue entrar no seu carro, não sei o que tem. O seu carro tem aquele adesivo lá que diz a tua unção, ninguém consegue tirar aquele adesivo, né? É um adesivo que eu botei gigante, porque na época eu tinha lançado CD, né? E tinha colocado aquele adesivo enorme, e ninguém consegue tirar, e o seu carro tem tal endereço, né? Aí custou, fomos e tal endereço, deu trabalho, mas Deus nos restituiu e tudo. A sensação da restituição de Deus foi algo extraordinário, mas foi mais do que um bem material. Foi maravilhoso saber que Deus respondeu a oração da igreja. É mais do que um bem material, muito, muito além disso. Foi uma experiência de fé muito forte. E depois, irmãos passaram pela mesma situação, similar, né? Jonathan passou, Ariadne passou, né? E Deus restituiu. O carro voltou para a mão deles, né? Irmão, mas o seguro, pastor? O seguro não cobria porque nós somos vítimas de um estelionato, entendeu? Mas Deus foi fiel em todo o tempo. E foi aquilo para crescer, para amadurecer, para fortalecer e nos ensinar cada vez mais. Amém, igreja? Irmão, não sei qual é a luta que você está passando, se é na família, não sei aonde é, não sei o que tem tentado te desanimar, não sei o que tem tentado tirar o teu ânimo, tentado minar as tuas forças, não sei o que tem tentado paralisar as tuas ações, mas eu sei te dizer algo, que Deus, aleluia, é fiel, aleluia, e nós estamos aqui para orar pela sua vida, e nós cremos que um grande milagre vai acontecer. Deus é aquele que move os céus em teu favor. Deus é aquele que move os céus em teu favor. Irmãos, as nossas batalhas antes se dão na esfera espiritual. Nós pensamos só na esfera carnal, mas é espiritual. Se os principados e potestades têm se levantado, Deus é fiel para pleitear a tua causa. Ele envia do seu anjo. Pode estar sentença decretada, pode ter falado que é isso, acabou, vamos destruir. Não, Deus é que dá a palavra final. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Opa! Irmão, tudo aquilo que te prende, seja em que área for, Deus vem para te libertar. Deus vai libertar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Não sei qual é a situação que você está passando, se é financeira, não sei em que âmbito é. Deus vem para trazer libertação na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, as cadeias caem, aleluia, e veja que ele estava acorrentado com os guardas, 2 guardas acorrentados, 2 na porta. Havia 4 quaternos de soldados, havia esse turno que eles mudavam, era vigilância constante, então era de 4 em 4, era 16 soldados ao total. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja, quando ora, ela move o homem também. Amém? Olha só, eis aí ele tem, cai as cadeias, versículo 8, diz o anjo, cinge as tuas sandálias, e ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, mas o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe, Deus tem o poder de mover as nossas vidas, sabe? Às vezes o milagre já aconteceu, né? E as pessoas ali estão estáticas, paradas, mas se não é pelo poder de Deus, aleluia, as pessoas não se movem também. Pedro precisou fazer a parte dele, né? O anjo disse, agora vem, vamos, levanta-te, põe a sandália, faz isso, né? Põe a sandália, veste a tua capa e vamos embora. Está compreendendo? Né? Então não é, existe uma incumbência de Deus, mas existe uma incumbência nossa. Existe algo que nós realizamos, que nós vamos fazer. Aleluia. Irmão, Deus vai trazer luz, Deus vai iluminar, dissipar as trevas dessa prisão, em nome de Jesus. Aleluia. E Ele vai tocar na tua vida, aleluia. Fazer com que você se mova. Ele vai te iluminar, Ele vai te direcionar naquilo que você precisa. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que ali também está passando a dificuldade, mas não se move, não toma posse da bênção, não toma posse da resposta de Deus. Opa, pera lá, eu vou tomar uma atitude, eu vou sair dessa. Se Deus está dizendo que eu vou sair dessa, eu vou sair dessa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, eu vou começar a vir à casa de Deus, eu vou começar a buscar Deus, porque eu quero Deus na minha vida, e chega, basta desta prisão. O diabo não tem mais poder de me aprisionar emocionalmente, o diabo não tem poder de aprisionar a minha vida espiritualmente, eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai tomar uma atitude, aleluia. Sabe aquela atitude, quando a pessoa está orando, recebendo oração, Deus abre a porta de emprego, mas o irmão não enviou um currículo, não foi atrás de lugar nenhum. Está entendendo? Amém? Opa! Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, a tua parte você vai fazer, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. O que requer de você precisa acontecer, né? Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte, né? Aleluia. Então vou fazer por onde? Para aí, se isso tem me afastado de Deus, eu não quero mais. Eu quero Deus na minha vida. Está compreendendo? Amém? Aleluia, aleluia. Se a minha fonte de renda me afasta de Deus, eu não quero mais, eu quero estar perto de Deus. Se o princípio da minha renda é algo errado, aleluia, eu preciso corrigir em nome de Jesus. Se está afastando o meu coração de Deus, aleluia, mas ganha bastante dinheiro, mas perde a salvação e a vida eterna. Está entendendo? Está compreendendo, igreja? Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pregador do evangelho, servo de Deus, Pedro aqui nessa situação. Opa, tem alguém orando por mim. Opa, vou ser conduzido. Opa, eu vou. Então onde é? Me aponta o caminho, Senhor. Vamos lá. Vamos nessa.
Não é olhar para as dificuldades, não é olhar para os guardas, não é olhar para as barreiras, aleluia, mas é olhar para o mover de Deus, aleluia, é ter fé, aleluia, é princípio de fé, aleluia. A igreja, quando ora, ela move os obstáculos, aleluia, amém, aleluia. Preste atenção, olha só, olha que interessante, olha só, as cadeias caem, né? Passam pelos guardas, saindo, seguindo, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Abriu sozinha a porta, irmão. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e ele me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. E o quê? O quê? Oravam. Amém? Aleluia. Irmão, toda barreira, todo obstáculo vai cair por terra em nome de Jesus. Ah, mas é cadeia de ferro. Ah, mas é corrente. Ah, mas é um portão de ferro. Irmão, quando Deus está agindo, pode ter certeza que não há obstáculo. É alguém tentando barrar você no emprego. É alguém tentando se levantar contra a tua vida. É um portão de ferro. Não sei. Mas sabe, parece que não vai dar. Não tem jeito. Não tem como. Irmãos, toda barreira, todo obstáculo não é impossível para Deus. Deus abre portas aonde não há portas. Deus tem o poder de abrir porta de ferro para que você passe, para que você saia de toda situação difícil. Amém? Por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, aleluia, Deus tem o poder de te tirar dessa situação. Aleluia, em nome de Jesus. Qual é o obstáculo que tem se colocado diante dos teus olhos? Qual é a dificuldade que para você é impossível? Diga para mim, qual é a impossibilidade? Não é impossível para Deus. Amém, igreja? Aleluia. Deus tem o poder de mover esses obstáculos da tua vida, essas barreiras, essas dificuldades. Aleluia. Aleluia. Ah, mas eu não sei como vai ser, não sei. Tira a incredulidade do teu coração, te lança em fé, avança, que Deus vai cuidando do resto. Aleluia. Mas ali tem soldados, mas ali tem portão de ferro. E agora, como é que eu faço? Né? Se Deus enviou seu anjo, se tem um povo orando pela tua vida, vamos confiar que vai dar certo. Deus ele cumpre o seu propósito, ele completa aquilo que ele inicia, né? Se ele iniciou algo na tua vida, ele tem o poder de completar aquilo que ele iniciou. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Muitos obstáculos podem se apresentar diante, né, da nossa vida, muitas barreiras que tentam travar o nosso avanço, mas, né, não podemos desanimar. Nós temos que tomar posse da bênção de Deus. Aleluia. Nós temos um Deus que está ao nosso lado e que Ele vai cumprir aquilo que Ele fala. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia.
humilhante, foi comido pelos vermes, diz a palavra, porque quando foi conclamado Herodes como rei, né, ele acabou ali como Deus, como um Deus poderoso, né, ele foi comido pelos vermes, teve uma morte humilhante, mas aquele que estava na presença de Deus foi liberto, foi livre, continuou a sua missão. Aleluia. Em nome de Jesus. Qual é a tua missão, irmão? Qual é a tua missão? Né? Qual é o teu propósito com Deus? Né? A gente tem que entender que a gente foi chamado por Deus, que Deus quer usar também a nossa vida, que Deus quer fazer de nós um instrumento nas suas mãos. A gente tem que ter essa compreensão, né? Se o mundo decreta a tua sentença, diz que está tudo acabado, que não tem jeito, né? Você sabe a quem você tem servido e qual é a missão que Deus colocou no teu coração. Você vai avançar em nome de Jesus, e você vai experimentar o milagre de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Seja o obstáculo, seja a porta que for, a dificuldade que for. Eu queria entrar numa faculdade. Quem sabe pessoas estão aqui com um propósito, mas eu não tenho condições. Irmão, vai deixando Deus conduzir. Quando vê que você já está formado, já está aí trabalhando e vai ser usado por Deus na tua área. Mas eu queria ser um ministro do Evangelho, eu queria pregar a palavra. Vai fazendo a tua parte, vai avançando em nome de Jesus. Né? Deus tem o poder. Vai colocando todas as barreiras, todas as dificuldades, todo o impedimento, tudo aquilo que para você é impossível, vai cair por terra em nome de Jesus. Deus tem poder de restaurar, de curar, de libertar. Deus tem o poder de mudar, de transformar. Ele é fiel. Está entendendo, igreja? Amém. Aleluia. Deus é fiel para transformar situações e circunstâncias, né? Às vezes a gente tem uma forma de entender, de compreender, um entendimento que é humano, que é limitado, mas Deus transcende, vai muito além dos nossos planos e projetos. Deus está olhando muito lá na frente, muito além do que a gente imagina. Aleluia. Irmão, qual é a dificuldade que você está enfrentando? Você está debaixo de ameaça de alguém? O que acontece na tua vida? Irmão, você não deve nada a ninguém, não. Jesus já pagou um preço pela tua vida. Jesus já pagou um alto preço pela tua vida. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo que Deus está falando contigo? Aleluia. Jesus já verteu o sangue dele na cruz. Quem tem se levantado contra ti? Aleluia. Aleluia. Qual é a ameaça? Em nome de Jesus. Ninguém é maior do que nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Aleluia. Aleluia. Será que eu vou sair dessa situação? Parece que aqui ninguém me vê, parece que eu estou desamparado, parece que ninguém tem olhos mais para a minha vida, parece que ninguém mais me enxerga, ninguém sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando, e Ele vem com a vitória em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, quero te convidar a orar, a se colocar em pé. Em nome de Jesus, Deus tem o poder sobre os céus e a terra. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia do Senhor. Hoje culto festivo, Dia das Mães. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero orar por você.
quero convidar aqui a pastora Valdinara, Cíntia, Rogério. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Meu irmão, isso é ser igreja, isso é ser família.